Prezados amigos do YouTube, sejam muito bem-vindos a mais um episódio de Um Medicamento Não é Pop. Neste vídeo, contaremos a história de Joseph Lister e de seu feito, que mudou a medicina para sempre: a criação da antisepsia cirúrgica. Joseph Lister nasceu em West Ham, condado de Essex, na Inglaterra, em 5 de abril de 1827. Filho do enólogo e cientista amador Joseph Jackson Lister, pioneiro na produção de lentes acromáticas para microscópios, e de sua esposa, Isabella Lister. O gosto de Joseph Lister pela ciência começou ainda quando era criança, ao frequentar o pequeno laboratório do pai, onde usava o microscópio para investigar a natureza. Aos 17 anos, Lister ingressou na University College de Londres. Inicialmente estudou botânica, obtendo um bacharelado em artes em 1847. Depois ingressou na Faculdade Real de Cirurgiões, formando-se com honras aos 26 anos. Contraiu varíola nessa época, assim como seu irmão, John Lister, mas se recuperou. Seu irmão, no entanto, sobreviveu à doença, mas depois desenvolveu um tumor cerebral que lhe tirou a visão e os movimentos das pernas, vindo a falecer em 1846, com apenas 23 anos. Após a morte do irmão, deprimido, se questionou sobre sua vocação e passou um ano viajando pela Grã-Bretanha e depois pelo continente europeu. E só em 1849 matriculou-se novamente na universidade, voltando a se dedicar à cirurgia. Praticava suas habilidades no anfiteatro cirúrgico da instituição e, nas horas vagas, comprava peças anatômicas para estudar em casa. Alguns meses depois, foi oferecido a ele o cargo de auxiliar de John Erickson, cirurgião sênior da universidade, onde sua supervisão concluiu a residência em 1852, aceitando a nomeação de assistente clínico, período em que foi homenageado pelos membros do hospital por seu trabalho. No mesmo ano, fez grandes contribuições à ciência ao usar seu microscópio para examinar a estrutura do olho humano, corroborando a hipótese de que a íris se compunha de fibras de musculatura lisa e que suas ações eram involuntárias, indo contra o que se achava na época. Foi para Edimburgo, capital da Escócia, conhecer a inovadora técnica de amputação na articulação do tornozelo de James Syme, que permitia ao paciente a suportar o peso sobre o coto do tornozelo, dando-lhe uma maior mobilidade e independência do que nas técnicas de cirurgia anteriores. Tornou-se assistente e amigo de Syme. Casou-se com a filha dele, Agnes Syme, em 23 de abril de 1856. Agnes se tornou uma importante assistente para seus futuros estudos. Anos mais tarde, transferiu-se para a Universidade de Glasgow, assumindo uma cadeira na disciplina de cirurgia. Nessa nova residência, conquistou em um curto tempo a admiração das equipes médicas. Sua habilidade manual nas cirurgias alavancou sua posição universitária, sendo considerado arrojado e inovador por seus pares. Lister acreditava que sempre havia algo para experimentar em prol da saúde de seus pacientes. Neste comportamento inquieto e investigativo, tomou conhecimento através de um amigo, Thomas Anderson, professor de Química da universidade, de uma coletânea de relatórios da Academia de Ciências de Paris. Os trabalhos eram de um francês chamado Louis Pasteur. Lister jamais ouvira falar de Pasteur e dificilmente teria acesso às pesquisas daquela ciência distante da sua. Familiarizado com os estudos da química, Anderson sabia que esses relatórios traziam uma resposta às frequentes queixas de Lister. Lister alardeava a seus colegas o medo de admitir pacientes vítimas de fraturas expostas. As fraturas fechadas em que o osso não entrava em contato com o ar apresentavam ótimo prognóstico e consolidavam com a imobilização. Por outro lado, as expostas evoluíam de maneira catastrófica. Lister não sabia o motivo, mas a maioria das fraturas expostas, em que espículas ósseas perfuram a pele e se exteriorizam, evoluía da mesma maneira: supuração, gangrena e óbito. Apesar de desconhecer o motivo,
tinha uma forte suspeita. O ar continha algo maléfico ao ferimento ósseo. Essa observação não era exclusiva de Lister. Alguns médicos incriminavam o oxigênio atmosférico como responsável pelas reações de putrefação e gangrena. Mas Lister discordava. Considerava impossível uma molécula que inalamos a todo instante ser responsável por tamanho dano tecidual quando em contato com fraturas expostas. Os relatórios que seu colega o mostrara traziam as conclusões de anos de pesquisas de Pasteur. 9 anos antes, Pasteur, então diretor da Faculdade de Ciências da cidade de Lille, recebeu a visita de um industrial angustiado com a tragédia que abatia a região. Pasteur era a única esperança de solução e aquele encontro mudaria o rumo da ciência e da medicina. O industrial solicitou a Pasteur que resolvesse os empecilhos enfrentados na sua fábrica, que produzia álcool através da fermentação do açúcar de beterraba. A economia da região dependia da produção alcoólica, e naquele momento, outras fábricas enfrentavam o mesmo problema. As reações fermentativas do álcool saíam do controle. Algo desconhecido punha em risco toda a economia local. O produto final das fábricas era o mesmo: um álcool de má qualidade, de gosto ácido e cheiro nauseante. Os empresários franceses ansiavam por soluções imediatas. Pasteur visitou a fábrica e lançou mão de seu microscópio para analisar aquela fermentação, que, segundo o que se acreditava até então, não passava de reação entre átomos. Pasteur passou a coletar no estabelecimento amostras de beterraba macerada, caldos em início de fermentação, pastas em processo adiantado da reação e conchas repletas com álcool de boa e de má qualidade. O microscópio revelou um mundo à parte naquelas amostras. Pasteur concluiu que a fermentação consistia, na realidade, de uma reação química associada a outra, uma reação biológica. A fermentação decorria da proliferação das leveduras, o fermento, acrescidas do suco de beterraba, que absorviam nutrientes para fermentar o açúcar e transformá-lo em álcool. Além disso, Pasteur também descobriu a causa para o álcool de má qualidade. A formação de ácido lático era responsável pelo gosto ácido e cheiro desagradável. Por algum motivo, aquele ácido surgia durante o processo para estragar o produto final. Nas fermentações bem-sucedidas, Pasteur encontrava leveduras arredondadas. Por outro lado, as fermentações de má qualidade geravam leveduras alongadas em forma de bastões. E mais, quanto mais ácido lático produzido, maior a concentração de leveduras alongadas em relação à de arredondadas. Na mente de Pasteur, a resposta era clara: leveduras láticas alongadas contaminavam o líquido fermentativo e transformavam a reação normal em lática. Pasteur acreditava que se dava por meio do ar. De alguma maneira, aquelas pequenas formas de vida suspensas no ar do ambiente fechado da fábrica se assentavam na superfície dos sucos de beterraba. Essa era sua teoria, pela qual travou uma cruzada nos anos seguintes. Para comprovar sua hipótese, Pasteur encomendou recipientes de vidro cujas aberturas apresentavam bicos de formatos e tamanhos variados. Completou o interior desses apetrechos com caldos de cultura. Os tipos de bicos determinavam a possibilidade de maior ou menor entrada do ar. Assim, aqueles com bicos tortuosos e compridos não apresentavam contaminação do caldo de cultura e ausência de bactérias, diferentemente dos frascos com bicos curtos e largos. Pouco a pouco, a comunidade científica aceitava sua teoria. Por fim, Pasteur comprovou sua hipótese, além de esclarecer os passos da fermentação. Elucidou quais reações químicas e biológicas estavam por trás desse processo, utilizado havia séculos. Derrubou a teoria da geração espontânea. Avançou nas pesquisas sobre os micro-organismos que descobriu e os incriminou como contaminantes de alimentos. Dessa forma, criou a pasteurização como método de extermínio de micro-organismos responsáveis pela contaminação das reações químicas da produção do vinho. Bastava aquecer e resfriar as soluções para destruir os micróbios. 9 anos depois,
Os relatórios de Pasteur caíram nas mãos de Lister. O químico provara que micróbios trazidos pelo ar contaminavam reações fermentativas, com consequente putrefação. Logo, por que não pensar que essa mesma teoria dos germes estaria por trás da putrefação das fraturas expostas? A fermentação contaminada gerava odor pútrido semelhante aos dos tecidos supurados das fraturas expostas. Os micro-organismos estariam presentes em ambos. Combater o oxigênio atmosférico era impossível, mas lutar contra esses germes na superfície cutânea era viável pelo emprego de produtos antissépticos. Bastava encontrar a substância ideal para isso. Segundo o próprio Lister, quando li o artigo de Pasteur, eu disse a mim mesmo: assim como podemos destruir piolhos da cabeça cheia de lêndias de uma criança, mediante a aplicação de um veneno que não causa nenhuma lesão no couro cabeludo, creio que possamos aplicar nos ferimentos de um paciente produtos tóxicos que destruam as bactérias sem danificar as partes sensíveis do tecido. Mas qual substância seria empregada para aniquilar os germes? Onde encontrar um produto antisséptico e ao mesmo tempo não tóxico aos tecidos humanos? A resposta de Lister veio da cidade de Carlisle, ao sul de Glasgow. Os administradores daquela região combatiam o odor fétido proveniente dos esgotos, riachos e córregos contaminados, aplicando apenas cristais sólidos de ácido carbólico ou fenol, derivado do alcatrão do carvão. Lister tinha uma explicação plausível para o sucesso dos governantes de Carlisle. O fenol destruía os germes presentes no esgoto que produziam um cheiro nauseante. Se o odor fétido emitido pelos ferimentos fosse produzido pelo mesmo germes, por que não testar o fenol nas lesões cutâneas? Lister estava pronto, e em 12 de agosto de 1865 surgiu a chance de testar sua teoria. Naquele dia, James Greenless, de 11 anos, vítima de atropelamento por uma charrete, deu entrada no hospital de Glasgow. O menino gritava de dor pela laceração cutânea decorrente da fratura exposta de sua tíbia. Lister assumiu a conduta daquele garoto. Pessoalmente, acomodou panos embebidos em fenol no ferimento. Após se certificar de que toda a superfície lesada estava encoberta, fixou a fratura com tala. Durante 4 dias, o menino permaneceu em repouso no leito. Lister então retirou a tala e abriu o curativo. A surpresa! Não havia supuração. Novamente cobriu a ferida com panos encharcados pelo fenol. Essa rotina se repetiu por dias e, ao final, o tratamento obteve sucesso. Em 6 semanas, o ferimento cicatrizou. A fratura exposta diferentemente do esperado não o supurou. A partir de então, os ferimentos que chegavam ao hospital tinham o mesmo padrão de tratamento. Lister se tornara um consumidor assíduo do fenol. Em pouco tempo, publicou o sucesso terapêutico obtido em 10 pacientes, o que o encorajou a aplicar seu método nos campos cirúrgicos. A rotina cirúrgica de Lister sofreu uma guinada. O padrão passou a ser o mesmo em todo o procedimento. A pele dos pacientes era lavada com água fenicada antes da agressão pelos bisturis. Os cirurgiões agora lavavam as mãos em soluções de fenol antes das operações. Esponjas e instrumentos cirúrgicos eram mergulhados em soluções dessas substâncias, e os fios de sutura eram embebidos nela. Lister desenvolveu um pequeno aparelho portátil para aspergir gotículas de água com fenol no campo operatório durante a cirurgia. Um novo integrante da equipe cirúrgica passou a ser responsável pelo manuseio do instrumento e dispersava uma névoa de água com fenol em cima do campo operatório. A equipe médica se perdia na fumaça aspergida. Os cirurgiões inalavam fenol enquanto suas roupas se umedeciam com a solução, o que obrigou ao rodízio na janela para que se pudesse respirar ar fresco de tempos em tempos. Por fim, a ferida operatória, uma vez suturada, era coberta por curativos umedecidos no fenol. Em 5 anos surgiram resultados animadores. Antes do advento de Lister, as amputações evoluíam para supuração, gangrena e morte em cerca de 45% dos casos. Com o emprego do fenol, essa porcentagem caiu para 15%.
Lister travou um árduo embate para convencer os médicos da época que insistiam em rejeitar sua teoria. Não acreditavam na hipótese revolucionária dos germes. Simpósios e congressos colocavam em pauta a nova ciência dos germes como responsáveis pela supuração. Críticos e simpatizantes da teoria se digladiavam nos encontros médicos. Somente na década seguinte, a teoria se comprovaria, e com isso, a antisepsia de Lister passaria a ser universalmente empregada nas salas cirúrgicas. Os centros cirúrgicos no final do século XIX tornaram-se completamente diferentes daqueles de meados do século. A ciência evoluiu de maneira surpreendente. Os médicos estavam familiarizados com o termo germes. Esses micro-organismos devastavam qualquer intervenção cirúrgica e punham todo o trabalho a perder, se não se empregassem as técnicas de Lister. Os químicos diferenciavam esforços para encontrar novas substâncias antibacterianas. Já na década seguinte, à sua descoberta, Lister foi homenageado quando uma companhia norte-americana lançou no mercado um produto antisséptico para o uso rotineiro nas cirurgias. Seu nome? Listerine. Porém, seu emprego pelos médicos foi efêmero, suplantado por o iodo e mercúrio, que demonstraram ótimo poder bactericida. O Listerine foi abraçado pelos cirurgiões bucais e dentistas. Ainda hoje é vendido como antisséptico bucal nas farmácias. Joseph Lister morreu em 10 de fevereiro de 1912, com quase 85 anos. Depois de sua morte, um fundo foi criado levando à criação da Medalha Lister, prestigiado prêmio oferecido a cirurgiões. Lister é um dos 2 cirurgiões do Reino Unido que tem um monumento público em Londres. Há também uma estátua de Lister em Kelvin Grove Park, em Glasgow, celebrando sua ligação com a cidade. Joseph Lister é peça fundamental para o advento da medicina moderna. Seus feitos mudaram a prática médica para sempre. Surgiu a antisepsia, e esta tornou-se rotina em procedimentos cirúrgicos para o bem de pacientes em todo o mundo.